Olá, alunos! Aqui é a professora Simara Freire. Daremos continuidade ao capítulo 5, função polinomial do segundo grau. Nesta segunda parte, nós iremos abordar a representação gráfica das funções polinomiais do segundo grau, que está na página 120 do seu livro. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Observe que na função polinomial do primeiro grau, o gráfico era uma reta, só que agora na função do segundo grau, o gráfico ele é representado por uma parábola. E essa parábola do gráfico, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Isso vai depender do coeficiente A. Como assim, professora, a concavidade voltada para cima ou para baixo? E essa concavidade, ela tem relação com o coeficiente A. Vamos agora ver como é esta relação. Em relação ao coeficiente A, temos A maior que zero. Você sabe que quando um valor ele é maior que zero, significa que ele é positivo. Logo, quando A for maior que zero, o que vai acontecer? Quando o A ele for positivo, vai acontecer que a concavidade da parábola ela será voltada para cima. Como assim? De acordo com o gráfico, ela ficará desta forma. Concavidade da parábola voltada para cima. E isso só irá acontecer quando o coeficiente A ele for maior que zero, ou seja, quando ele for positivo. E quando o coeficiente A ele for menor que zero, o que acontece? A concavidade da parábola ela será voltada para baixo. De acordo com o gráfico, ficará desta forma. Ó. Quando A ele é menor que zero, significa dizer que o A ele possui valor negativo. Então, todas as vezes dentro da sua função, se o A ele for negativo, você já pode concluir que o gráfico daquela função, a parábola, ela terá a concavidade voltada para baixo. Construção de um gráfico. Aqui eu vou ensinar para vocês de que forma a gente pode estar construindo um gráfico da função polinomial do segundo grau. Para construir um gráfico de uma função, é preciso construir uma tabela de valores para x, a fim de encontrar os valores de y, e depois determinar os pares ordenados encontrados, x e y. Aqui eu trouxe um exemplo para você entender melhor. Eu vou construir a tabela passo a passo para você compreender como se dá a construção deste gráfico. Exemplo, construa o gráfico da função y igual menos x ao quadrado mais 2x. Primeiro passo, para você construir esse seu gráfico, você precisa definir os valores de x. Como assim? Você precisa decidir que valores você vai dar para x. Eu sempre costumo utilizar esses 5 valores aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Mas isso é uma decisão minha. Não existe uma regra para valores de x, você é quem decide. Nesse caso, eu aconselho utilizar esses 5 valores pelo fato de serem números pequenos e você não vai ter valores de y tão grandes que você, na hora de construir o seu gráfico, você pode estar se enrolando um pouquinho. Então, o primeiro passo é definir os valores para x. E eu aconselho que você coloque esses 5 valores que eu sempre costumo usar. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui nós vamos construir a tabela. Na primeira coluna da tabela, você vai colocar os valores de x. Aqui eu coloquei os valores que eu dei para x. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Na segunda coluna, você irá colocar os valores de y, né? Você vai encontrar os valores de y a partir da função que a questão te deu.
Aqui nós estamos trabalhando com a função y igual a menos x ao quadrado mais 2x. Então, na segunda coluna, iremos colocar a função e fazer a substituição. Nesta primeira linha, nós temos, para x igual a menos 2. O que aconteceu? No lugar do x, dentro da função, eu substituí pelo menos 2. Então, ficou menos o valor de x, que é menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes o valor de x que eu substituí por menos 2. Logo, eu obtive este resultado. Lembrando que menos 2 ao quadrado é igual a 4 positivo. Mas, professora, por que tem um 4 negativo? Devido ao sinal que está na frente do x. Então, vai ficar menos 4. Esse segundo menos 4, ele surgiu a partir da multiplicação de mais 2 com menos 2. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Logo, eu tenho menos 4, menos 4. Eu tenho sinais que são iguais. Sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Logo, o resultado é menos 8. Então, o que você pode concluir? Que quando você substitui, quando o seu x dentro da função, ele tem valor menos 2, o y será quanto? Menos 8. Com isso, eu formo os pares ordenados x e y, Quando x é menos 2, o y será menos 8 dentro desta função do segundo grau. E quando x é igual a menos 1? Quando x é igual a menos 1, nós vamos ter um novo resultado. No lugar do x, eu fiz a substituição menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, mas devido ao menos que está na frente do x, ele ficará negativo, então vai ficar menos 1. Mais com menos dá menos. Então, 2 vezes 1, 2. Então, nós temos menos 2, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Com isso, o resultado fica menos 3. Eu posso concluir que quando o meu x ele é igual a menos 1, o meu y será menos 3. E o meu par ordenado vai ficar da seguinte forma. Menos 1, menos 3, Quando o meu x é menos 1, meu y é menos 3. Fazendo a substituição do zero. Quando o meu x é igual a zero, nós vamos ter como resultado zero. 0 ao quadrado é 0 e 2 vezes 0 também é 0. Com isso, nós temos que quando x é igual a 0, y também será 0, formando o par ordenado 0, 0. Para x igual a 1, quando x é 1, nós vamos ter o seguinte cálculo. 1 ao quadrado é 1 positivo, só que eu tenho menos na frente do x, Então vai ficar menos 1. Mais 2 vezes 1, 2. Aqui você tem sinais diferentes. Menos 1 mais 2 sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior número. Logo, menos 1 mais 2 é igual a 1. Com isso, eu posso concluir que quando o meu x ele é 1, meu y também será 1. Fazendo a substituição para x igual a 2. Substituindo dentro da função, vai ficar menos, fora, o x que vale 2, 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2. 2 ao quadrado é igual a 4, mas como eu tenho menos na frente, vai ficar menos 4. Mais 2 vezes 2, 4. Aí você tem sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Menos 4 é igual a 0. Então, podemos concluir que quando o valor de x é 2, y será 0. Com isso, eu já concluí a minha tabela. Mas o que me interessa de fato nesta tabela são os pares ordenados encontrados, porque a partir deles eu vou poder localizar esses pontos no plano cartesiano para que eu possa estar traçando o meu gráfico. Agora vamos determinar no plano cartesiano os pares ordenados x, y.
Eu coloquei os pares ordenados aqui para que a gente não esqueça. E nós temos um plano cartesiano, né? O plano cartesiano, ele é formado pelo eixo das abscissas, que eu posso estar chamando também de eixo X, e também ele é formado pelos eixos das ordenadas, que eu chamo de eixo Y. Aqui eu vou traçar o meu primeiro ponto. Eu tenho, dentro dos pares ordenados, lá na primeira linha, quando x é igual a menos 2, quando x no eixo x, eu tenho que localizar o ponto menos 2. Quando o meu x é menos 2, o meu y ele é menos 8. Olha, quando o meu x é menos 2, o meu y é menos 8. Então, aqui eu encontrei o meu primeiro ponto. Agora que eu encontrei o primeiro ponto, eu vou passar para o segundo ponto. Quando o meu x é igual a menos 1, quando o meu x é igual a menos 1, o meu y será menos 3, ó. Quando o meu x é menos 1, meu y é igual a menos 3. Eu traço o meu segundo ponto. Terceira linha dos pares ordenados. Eu tenho x igual a 0 e y igual a 0. Se x é 0, y é 0, então eu vou marcar meu ponto na origem, né? 0, 0. Quarto ponto, para x igual a 1, quando o meu x é 1, o meu y será também 1. E eu tenho aí o meu quarto ponto. Quinto ponto, para x igual a 2, nós temos y 0. Então, se o meu y é 0, o meu ponto ficará no eixo x, x2. A partir daí, eu vou traçar o meu gráfico. Observe que nós temos uma parábola. Lembre-se que esta parábola ela está se referindo à função y igual a menos x ao quadrado mais 2x. Dentro desta função, você observa que o coeficiente a ele é igual a menos 1, porque o menos 1 acompanha o x ao quadrado. Com isso, o que a gente conclui? Que o a é menor que 0. E se o a é menor que 0, a concavidade da parábola ela vai estar voltada para baixo. E isso eu confirmo com o meu gráfico. Em relação ao coeficiente c, de que forma eu posso estar analisando o coeficiente c dentro do meu gráfico? O c ele é igual a 0 dentro da função. Observe que o a é menos 1. O b é 2 e o c ele não aparece. Então, se ele não aparece dentro da função é porque ele é 0. Então, se o c é 0, significa dizer que o gráfico ele irá intersectar no eixo x o ponto 0. Ou seja, o meu gráfico realmente no eixo y, ele passa pelo ponto 0. Por que ele está passando? Porque o meu c é igual a 0. Então, eu posso ter essa conclusão. E o meu gráfico ele está correto. Para fixar um pouco mais essa questão do coeficiente c dentro do gráfico, a gente vai fazer essa análise aqui, ó. Você tem uma nova função. Qual é essa função? F de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 3x mais 2. Observe que dentro desta função, o a é igual a menos 2. Logo, a concavidade desta parábola tem que estar voltada para baixo. O b é 3 e o c dentro da função é igual a 2. Então, se o c é igual a 2, o gráfico passa no eixo y no ponto 2. Eu vou marcar o ponto 2 aqui, ó. Realmente o gráfico passa no eixo y no ponto 2, então tá tudo certo. Outro exemplo. Eu tenho um novo gráfico, né, cuja função é fx igual 1 sobre 2, x ao quadrado menos x menos 1. O a é 1 sobre 2, o a é positivo, concavidade voltada para cima, está ok. O b é menos 1 e o c também é menos 1. Se o c é igual a menos 1, significa dizer que o gráfico ele vai ter que passar no eixo y no ponto menos 1. E eu marquei para você de amarelo o gráfico passando no eixo y no ponto menos 1. Lembra? Tá ok? Então, tá tudo certo.
Agora você vai resolver o exercício no livro que está na página 125. A questão 6, lá da página 125, você tem, e a questão 6, ela pede, né, que é para você fazer o gráfico de cada função das alternativas. Com auxílio da tabela de valores, construa o gráfico da função definida por. Você vai construir o gráfico para cada alternativa, mas para isso você precisa utilizar-se da tabela. Professora, a tabela é aquela que a senhora ensinou a fazer? Sim, é aquela tabela que contém valores de x, contém a função, contém os valores de y e contém os pares ordenados. É necessário que você construa a tabela para cada alternativa para que você encontre os pares ordenados, porque eles de fato é o que vão interessar para te ajudar a construir o gráfico. Na 7ª questão da página 125, pede para você classificar se a função, o gráfico dessa função ela tem concavidade voltada para baixo ou para cima, né? Se for para cima, você coloca um C, se for para baixo, você coloca um B. Por exemplo, você vai analisar a letra A. Aí você vai, para saber se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, você tem que analisar o coeficiente A, porque ele que tem relação com essa situação. Se o A ele for positivo, você sabe que a concavidade será voltada para baixo. Se o A for negativo, a concavidade é voltada... voltando. Se o A ele é positivo, concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, concavidade voltada para baixo. Você só vai analisar o coeficiente A nas alternativas e dar a resposta. Não precisa construir gráfico na questão 7. E aqui a gente conclui a nossa segunda parte do capítulo 5. Espero ter ajudado.